Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Como sempre, é um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e estar aqui nesse bate-papo. Com certeza, nós vamos trilhar juntos o caminho rumo à independência financeira. O vídeo de hoje é um tema que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida, que é quais são os melhores setores para se investir na Bolsa. Se já é difícil escolher uma ação, imagina escolher um setor para você investir, para você montar seu portfólio. É uma tarefa que exige um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, mas se você quer aprender de forma bem tranquila, bem simples e bem objetiva de quais são os melhores setores para você compor seu portfólio, fique comigo depois da vinheta que temos bastante para conversar. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se por um acaso o vídeo estiver agregando alguma coisa para vocês, se o canal estiver acrescendo alguma coisa no seu conhecimento, nem que seja um pouquinho, então eu peço aquele like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria pedir também que vocês dessem uma olhada na descrição do vídeo, pois tem links bem interessantes, referente a alguns livros, que é essencial para o seu crescimento no mercado financeiro. Também gostaria de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você é do Rio de Janeiro e possui alguma demanda contra o INSS, seja referente a qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria, aposentadorias em gerais, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, revisão de qualquer benefício, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, LOAS, Auxílio Brasil, enfim, qualquer coisa referente ao INSS, meu e-mail está aí, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Bem, então indo direto ao tema do vídeo, eu diria que o melhor setor para você investir, com certeza é o famoso depende. E por que depende? Porque vai depender justamente do seu perfil de investidor. E o seu perfil é o que vai ditar as regras para você escolher um bom setor para investir. Por quê? Se você já está naquela fase de apenas desfrutar do patrimônio que você acumulou, se você não está na fase de acumulação de patrimônio, então eu diria que as ações não é nem o melhor ativo para você deixar o seu dinheiro, porque você já acumulou o que precisava. Você agora vai desfrutar do seu dinheiro. Você vai passear, você vai viajar, vai curtir com a família. Então eu diria que o melhor é você deixar numa renda fixa, deixar no fundo imobiliário, que tem uma renda bem mais previsível e não é tão volátil como as ações. Agora, se você está como eu, está na fase de acumulação de patrimônio, se você quer ver seu dinheiro crescer, multiplicar ao longo dos anos, então a ação com certeza deve fazer parte da sua metodologia de investimento. Então, com essa premissa, como que a gente vai saber qual é melhor para a gente investir ou não? Então, se o seu perfil de investidor é um perfil arrojado, é aquela pessoa que aceita um risco maior para ter um retorno maior, então você poderia optar pelas empresas pequenas, de crescimento, small caps, empresas de tecnologia, são aquelas que têm um potencial de crescimento muito grande. Agora, se você quer investir em ações, mas é aquele tipo de investidor que é um pouco mais moderado, que não quer correr tanto risco assim, então você procuraria as empresas maiores, mais perenes, mais sólidas no mercado, talvez aquelas boas pagadoras de dividendos, que é o que eu busco. Então essa distinção do seu perfil é essencial para você saber em qual setor você vai começar a investir. Então eu posso falar um pouquinho do meu perfil de investidor. Eu não sou tão arrojado, eu procuro um pouquinho mais de segurança. Então eu procuro as empresas perenes, pagadoras de dividendos, principalmente empresas que já estão no mercado há muitos e muitos anos, porque já passaram por diversas adversidades do mercado, diversas crises. Então essa empresa tende a durar por mais longos anos também. Se é uma empresa pequena, se está com pouco tempo no mercado, talvez ela não tenha toda essa estrutura para aguentar as crises. E aqui no Brasil tem que ser forte para aguentar, porque a nossa economia é uma loucura. Além disso, o meu objetivo é sempre viver dos dividendos. Então, quando eu busco uma empresa para montar meu portfólio, eu quero ser sócio dessa empresa. Eu quero ter essa empresa por longos e longos anos. É claro que ao longo do tempo, essa minha mentalidade pode mudar. Podem acontecer N fatores que vão me fazer vender aquele ativo. A empresa mudou,
o seu segmento, ela começa a não apresentar mais lucro ao longo dos anos, ou de repente ela pediu falência, são N fatores, ou até mesmo uma valorização muito grande. De repente você aporta em determinada empresa e ela tem aquela valorização absurda, então começou a ficar vantajoso você pensar na venda. Por mais que a minha intenção inicial seja ficar com ela por muito tempo, mas de repente ela valorizou muito. Então vale a pena você vender, realizar o lucro, mesmo que às vezes de uma parte apenas dessa sua posição, investir em outra empresa que esteja no melhor momento. Mas isso depende de cada um. Você tem que ter sua estratégia. Então, através dessa minha estratégia, eu posso falar alguns setores que são mais interessantes para mim. De repente, para você, não fará tanto sentido assim. Por isso que é importante você saber qual é o seu perfil e qual é a metodologia que você quer seguir. Então, sabendo que o mercado brasileiro é essa loucura, essa volatilidade enorme que nós temos, às vezes com a simples notícia da mídia, o mercado muda completamente, temos quedas absurdas, às vezes com a simples notícia, um pronunciamento do presidente é capaz de derrubar a bolsa. Então, com esse mercado tão volátil assim, é prudente que nós tenhamos um pouco mais de segurança, porque imagina se você vai cruzar o oceano, se você vai cruzar o mundo num barco, você optaria por fazer essa viagem no maior transatlântico que nós temos, o Icon of the Seas, ou você faria essa travessia numa lancha para 12 pessoas? Bem, eu acho que você optaria pelo maior transatlântico, porque ele te oferece maior segurança. Num barco pequeno, você corre muito mais risco. Então, essa analogia serve para investir na bolsa. Se você vai investir na bolsa brasileira com essa volatilidade gigante, eu vou sempre optar por setores que me deem um pouco mais de segurança, que me deem um pouco mais de estabilidade. Com esse pensamento, quais são as maiores empresas do Brasil? Vamos dar uma olhada? Bem, então aqui nós temos o ranking das 10 maiores empresas listadas na Bolsa. Podemos perceber um detalhe interessantíssimo. Olha aqui, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaúsa. Itaúsa é uma holding que ela investe majoritariamente no Itaú. Então, das 10 maiores empresas que nós temos listadas na Bolsa, 6 são bancos. Ou seja, os bancos são muito lucrativos aqui nesse país. Apesar de não produzirem nada, apesar deles ganharem dinheiro apenas investindo o nosso dinheiro, vocês podem perceber que eles fazem parte das 10 maiores empresas listadas na Bolsa. Sabendo disso, então faz todo sentido para mim ter banco na minha carteira, porque se eles são tão lucrativos assim, então eu quero fazer parte disso, eu quero aproveitar desse lucro. E você então pode fazer uma mesclagem de acordo com o seu perfil. Se você é mais arrojado, você pode investir num banco pequeno, um banco digital, que hoje temos bastante opções. Esses bancos podem crescer muito ao longo do tempo. De repente, é muito mais fácil um banco pequeno dobrar o seu patrimônio do que um Itaú, que é gigantesco. Para o Itaú dobrar seu patrimônio é realmente muito difícil. Eu procuro ter bancos grandes, bancos sólidos na minha carteira. Então, banco é o primeiro setor. Qual é o segundo setor? Que também eu não deixo de fora. É o setor de energia, pessoal. Por quê? Faz parte do setor perene. Pode ser a crise que for, a gente pode estar numa guerra, mas todo mundo vai continuar consumindo energia. A grande maioria da população, no caso, né? Porque mesmo que você faça uma viagem, a conta de energia vai chegar. Não importa o que você esteja fazendo, tem energia sendo consumida o tempo todo. E essas empresas de energia, normalmente elas são excelentes pagadoras de dividendos aqui no Brasil. E nós temos 3 setores distintos dentro dessa classe de ativo, que é o de geração de energia, são aquelas empresas que vão realmente produzir energia, o setor de transmissão de energia, que leva energia de um ponto a outro. Essa é normalmente tida como a melhor classe para você investir nesse setor, porque ela tem uma receita totalmente previsível, ela normalmente sabe exatamente qual será o seu faturamento, é tido como o filé mignon desse setor. E a terceira opção, dentro do setor elétrico, são as empresas distribuidoras, que são as empresas que levam a energia diretamente para o consumidor final. Normalmente essas empresas têm vários tipos de problema, inadimplência, furto de energia, então é uma área bem mais complicada dentro do setor elétrico. E o outro setor, que também é bem parecido com o setor elétrico, que é um setor totalmente perene, é o setor de saneamento básico. São as empresas que fornecem água e tratamento de esgoto, porque, como eu falei do setor elétrico, mesmo numa crise, as pessoas vão estar produzindo esgoto, vão estar consumindo água,
Então a receita dessas empresas tende a ser muito previsível. Normalmente é ajustado pela inflação do período, por mais que demore um pouquinho, mas ela vai ter um ajuste em relação à inflação. Então, normalmente essas empresas têm um lucro crescente ao longo dos anos. Claro que um ano e outro pode não ter um grande lucro assim, mas quando você pega a projeção de vários anos dessa empresa, ela é sempre bem lucrativa. Então, eu procuro ter sempre empresa de saneamento no meu portfólio. O outro setor que eu gosto bastante, que também considero um setor perene, é o setor de seguros. Por mais que nós não tenhamos tantas empresas de seguros assim no mercado, mas temos algumas que são bem sólidas. Por exemplo, a Porto Seguro, que é uma das maiores nesse setor, ela já existe há 79 anos. Então, ela já está nesse mercado há muito, muito tempo. E hoje em dia as pessoas fazem seguro de tudo. Seguro de celular, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de veículo, de moto. E eu vejo que ao longo dos anos elas vão continuar produzindo seguros, porque cada vez mais nós temos a necessidade de ter algum bem de valor, e para você ter um bem de valor, principalmente no Brasil, você precisa de seguro, porque você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Então, eu vejo que no futuro bem próximo, nós continuaremos usando essas empresas de seguro. Por isso que ela também faz parte do meu portfólio. Agora, existe um outro setor que muitas pessoas consideram também como um setor perene, que é um setor de consumo recorrente, mas eu já não gosto tanto, que é o setor de telefonia. Porque, para mim, ele está muito mais ligado à tecnologia. E a tecnologia aqui no Brasil sempre foi complicado. Nós não temos uma empresa de tecnologia que seja lucrativa por 20, 30 anos. Não temos isso aqui, infelizmente. Então, essa parte de telefonia eu procuro deixar de lado, eu não gosto. Mas eu sei que também, normalmente, é uma empresa pagadora de dividendo, porque ela tem aquele consumo recorrente. Mas vocês lembram da Nextel? A Nextel tinha uma tecnologia totalmente inovadora. Eu acreditava muito naquela empresa, porque era muito fácil você fazer ligação. Na verdade, era via rádio, então a ligação tinha um custo muito barato. Todo mundo estava usando o Nextel. Aqui no Rio de Janeiro, então, praticamente era uma febre. Todo mundo queria aquele aparelhinho. E eu vi um futuro legal para aquela empresa. Só que, como eu falei, está ligada à tecnologia. Então a tecnologia foi completamente engolida. Hoje em dia, esse próprio setor é um pouco diferente do que era no passado, porque hoje em dia quem faz ligação? Poucas pessoas. Quantos números de telefone você sabe de cabeça? Antigamente eu sabia 10, talvez 15. Hoje em dia eu sei muito mal o meu. E olhe lá. Então, é difícil essa área de tecnologia ligada à telefonia, porque mudou muito e pode mudar mais ainda no futuro, a gente não sabe. De repente, daqui para frente, vai surgir uma outra forma de você conversar, que não será nem através de mensagem. Hoje em dia todo mundo conversa através de mensagem, seja fazendo vídeo, seja mandando áudio, mas é uma tecnologia que muda a todo instante. Então, eu procuro ficar fora desse setor de telefonia. Meus amigos, então eu acho que estes são os setores essenciais para o investidor iniciante. É claro, se você tem um perfil parecido com o meu, se você quer investir para o longo prazo, se você procura empresas mais sólidas, que pode te dar um dividendo recorrente, então esses setores eu acho que são ideais para você começar. É claro que conforme você estuda, você pode se aventurar por setores um pouco mais arriscados. Você pode botar um pouquinho do seu patrimônio numa empresa que pode crescer bastante, porque isso é o que a ação tem de bom. A ação, ela pode te dar um retorno muito explosivo. É claro que você pode perder tudo que você está investindo também. Por isso que é bom você dosar, e é por isso que é sempre bom você deixar parte do seu patrimônio em coisas mais sólidas, renda fixa, fundo imobiliário, e não vai fazer você perder tanto dinheiro assim numa crise, por exemplo. Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, se você aprendeu um pouquinho aqui, deixa aquele like então, para que o YouTube possa entregar este conteúdo para mais pessoas e o canal possa crescer e todo mundo possa ter a chance de vir para o mundo dos investimentos, que é onde você com certeza pode fazer a sua independência financeira. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe no seu comentário, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida também de outro colega, e a gente trocando informação, a gente pode fazer um vídeo bem interessante que pode tirar a sua dúvida e de mais várias pessoas. Bem, então fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo com certeza.